capital. Duas relações importantes no longo prazo. Então, quais seriam as duas relações importantes no longo prazo? O volume de capital determina o nível de produto que pode ser alcançado, e o nível de produto determina os níveis de poupança e investimento, e, portanto, o montante de capital acumulado. Né? Então, com essas duas relações, volume de capital determina o nível de produto e nível de produto determina o nível de poupança e investimento. Interações entre produto e capital. Então, tenho aqui produto, capital, produto e produto investimento. Então, qual é a relação que eu tenho aqui? Eu tenho estoque de capital determinando o produto, né? Que ele coloca aqui, ó. Volume de capital determina o nível de produto que pode ser alcançado. Então, aqui, ó, estoque de capital determina o volume de produto que pode ser alcançado. O nível de produto determina o nível de poupança e investimento. O nível de produto determina os níveis de poupança e investimento. E, portanto, o montante de capital acumulado. Ou então, que ele vai colocar a variação de estoque de capital, que vai ser o casinho ponto, para alguns autores. Efeitos do capital sobre o produto. Sob a hipótese de rendimentos constantes de escala, que é a hipótese de comportamento da função de produção, a função de produção do modelo de Sol na função homogênea, linear e com retornos constantes à escala, ou rendimentos constantes de escala, certo? É uma função homogênea, linear e com retornos constantes à escala. Ele já vai poder escrever isso aqui. Ela é a função, o modelo de solo vai utilizar sempre uma função com rendimentos constantes de escala? Sempre. Então, como é que vai ser a ideia? Eu tenho uma função de produção, ele pulou, certo? Eu tenho a função de produção, eu tenho o Y como uma função do capital e do trabalho, certo? E ele vai dividir tudo por trabalho, tá? Aqui tinha um trabalho. O trabalho aqui ele vai considerar como N, tá? É a escolha do autor. Geralmente, trabalho é L de labor, tá? Trabalho é geralmente considerado como L. Mas, dado que ele considerou N, vamos continuar com N, tá? Mas não teria problema de colocar L aqui, não, certo? Desde que você coloque L do outro lado. Y igual a K é função de K e L, ou K e N. Dividido tudo por N, vai dar Y por N, é uma função de K e N. O que a gente tem aqui? Nós temos o produto per capita e o estoque de capital per capita também, certo? Ou, em outras palavras, o produto por trabalhador e o capital por trabalhador, certo? Tá? Continuando. Eu tenho a função do capital por trabalhador, vai ser minha função do capital por trabalhador, e essa constante 1 aqui, por exemplo, tá? Se eu pudesse substituir, igualar, por exemplo, ele pegou aqui, ó, é uma maneira diferente de derivar. Ele pegou, igualou com essa função e colocou um F minúsculo, certo? Para dizer que ela é uma função que ela está mostrando uma condição per capita aqui, certo? Quando é per capita, você bota a letra minúscula, só para demonstrar que está tendo uma relação per capita, certo? Quando não é per capita, aí você deixa o maiúsculo, certo? É como se fosse uma transformação aqui, ó. Daqui para cá, essa mudança de F é só para mencionar que aqui eu estou trabalhando como se fosse um casinho, e aqui é o casão, certo? Como se fosse aqui per capita, tá? Como se eu pudesse modificar isso aqui tudo por um casinho e isso aqui tudo por um K grande, certo? Um K grande por N, tá bom? Só que ele não faz isso, ele muda só o F aqui, tá bom? Então tá, eu tenho aqui o per capita, é a função do K e o N do 1.
Aí ele explica aqui, efeitos do capital sobre o produto. Como o foco aqui é o papel do acúmulo de capital, fazemos as seguintes suposições. O tamanho da população, a taxa de participação e a taxa de desemprego são constantes, certo? E outra simplificação, inicialmente, é que não há progresso tecnológico. Sob essas duas suposições, a primeira relação importante que queremos expressar é aquela entre produto, capital por trabalho e capital por trabalhador. Então, tem o Y por N, que é o produto por trabalhador, vai ser uma função do capital por trabalhador, certo? Tá? Aqui ele coloca minúsculo só para evidenciar a questão do per capita, tá? Tá bom? Ou para retirar esse 1 aqui da equação, certo? Ele bota aqui, ó, Y por N, aí eu posso dizer que per capita, aí eu chamo isso aqui de F em minúsculo, para retirar esse 1 aqui, que eu dividi toda a equação por N, certo? Tá? Eu tenho Y igual a função de K e N. Divido tudo por N, vai sobrar esse 1. Para dar essa ênfase nessa relação entre capital e trabalho, que o produto por trabalhador é igual à função da relação de estoque de capital por trabalho, da relação capital por trabalho, então eu modifico por esse Fzinho pequenininho aqui, tá? É como se eu tivesse um casinho aqui, tá bom? É uma derivada aqui, certo? Isso aqui é uma derivada disso daqui, tá? Sob essas suposições, a primeira relação importante que queremos expressar é aquela entre produto e capital para o trabalhador. Em palavras, um capital por trabalhador maior leva um produto por trabalhador maior. Então, quanto maior a relação capital por trabalhador, maior a relação produto por trabalhador. Efeitos do produto sobre a acumulação de capital. Aí ele vai pegar a relação entre produto e investimento. Por quê? Porque, a priori, nesse modelo, eu estou utilizando uma relação de uma economia fechada, né? Aqui ele está até colocando até o governo, mas não seria tão necessário aqui colocar a questão do governo aqui, tá bom? Na verdade, ele fez tudo isso aqui para dizer que não tem participação. Ó. T menos G igual a zero, como se tivesse equilíbrio, entendeu? Se os tributos e os gastos estão em equilíbrio, então isso aqui é igual a zero. Então, poupança é igual a investimento, tá? Uma economia fechada sem governo. Então, eu tenho a minha poupança, é a função da propensão marginal a poupar vezes o produto, e a minha propensão marginal a poupar vai estar entre 0 e 1. A poupança privada é igual a investimento e é proporcional à renda. Portanto, investimento é proporcional ao produto. Quanto maior o produto, maior a poupança e maior o investimento. Investimento é acumulação de capital. Como a gente está trabalhando na variação do estoque de capital, é isso daqui, ó. Nosso objetivo é isso aqui, ó. A variação do estoque de capital. Eu vou ter que fazer algumas transformações na minha função inicial. Então, veja só, eu vou ter que pegar algumas hipóteses aqui no meu modelo. Isso aqui é uma suposição, uma hipótese. A primeira hipótese é que o meu estoque de capital, ele varia em função de uma fração de depreciação desse estoque de capital, ou o meu estoque de capital no futuro vai estar em função do impacto da depreciação sobre o estoque de capital hoje, mais o investimento que foi realizado, certo? Essa é a ideia de variação do estoque de capital, certo? Aí ele bota aqui, ó, representa a taxa de depreciação, essa letra grega aqui, certo? Combinando a relação entre produto e investimento, eu vou ter que combinando a relação produto e investimento com a relação entre investimento e acúmulo de capital,
obtemos a seguinte equação que queremos para expressar a relação entre produto e acúmulo de capital. Então, veja só, ele vai combinar isso daqui, ele devia ter colocado um número aqui no slide, né? Isso daqui com essa equação aqui, certo? Tá? Então, combinando essa equação, ou seja, na verdade, se eu dividir aqui, ó, eu vou combinar essa equação aqui, certo? Com a outra equação anterior. Com essa equação aqui anterior. Certo? Aí eu obtenho essa equação aqui, tá? Olha só. Então, eu tenho que o produto por trabalhador, o estoque de capital por trabalhador, vai ser igual a 1 menos a taxa de depreciação, né, no futuro, vezes o estoque de capital por trabalhador, dividido pelo investimento por N. Esse S aqui como se fosse a participação do investimento, tá? Então, reorganizando essa maneira que ele apresenta a equação, eu vou ter KT mais 1 por N, menos KT por N, S de YT por N, menos delta KT por N. Em palavras, a variação do estoque de capital por trabalhador é igual à poupança por trabalhador menos a depreciação. Certo? Então, é essa relação aqui que a gente quer chegar, sendo bem objetivo, né? Então, a variação do estoque de capital vai ser a poupança do trabalhador menos a depreciação que está no lado direito. Para frente. Então, chegamos aqui, ó, duas relações importantes. A primeira relação, que o capital vai determinar o produto. E a segunda relação, que o produto determina o acúmulo de capital, certo? Combinando as duas relações, podemos estudar o comportamento do produto e do capital ao longo do tempo. Combinando tudo isso, a gente vai chegar ao seguinte, que o produto por trabalhador vai ser igual ao estoque de capital por trabalhador, e a variação do estoque de capital por trabalhador vai ser essa relação entre o produto por trabalhador, que vai ter a poupança, e o estoque de capital por trabalhador, que vai ter o impacto da depreciação. Nas duas relações importantes acima, expressamos o produto por trabalhador em termos de capital por trabalhador para derivar a seguinte equação. Ou seja, a variação do estoque de capital, que isso aqui que é importante, tá? Vai ser igual ao investimento no ano T menos a depreciação. Certo? Então, vamos lá. O que alguns livros vão chamar isso aqui de casinho ponto, vão chamar de casinho ponto, que joga log, deriva, tá? E outros vão chamar isso aqui de N e isso aqui de D. Mas sendo bem objetivo, vamos para frente aqui, certo? Aqui vai ser a variação do estoque de capital, aqui vai ser investimento e a depreciação. Então, vou ter aqui a variação do capital no ano T, em relação ao ano T mais 1, vai ser o investimento no ano T, menos a depreciação no ano T. Então, chegando finalmente nas relações aqui, tá? Então, olha só. Se o investimento por trabalhador excede a depreciação, ou seja, se isso daqui excede a depreciação por trabalhador, a variação do capital por trabalhador é positiva. E o trabalhador é inferior à depreciação por trabalhador, a variação do capital é negativa. Então, o capital por trabalhador vai diminuir. Isso daqui. Certo? Então, a dinâmica do modelo de crescimento é bem simples. Vai estar na diferença entre o investimento por trabalhador e a depreciação, que é isso aqui. Certo? Então, a conclusão importante de novo.
se o investimento por trabalhador excede a depreciação por trabalhador, a variação do estoque do capital por trabalhador é positivo. Isso aqui é positivo. Então, o capital por trabalhador aumenta. Se o investimento por trabalhador é inferior à depreciação por trabalhador, a variação do capital é negativa. Então, o capital por trabalhador diminui. A ideia, então, é essa aqui, do modelo de solo. Eu vou ter no Y um produto por trabalhador e no X o capital por trabalhador, certo? Eu vou ter aqui uma função de produção, certo? Eu vou ter uma depreciação por trabalhador, vou ter essa reta aqui, ó, e vou ter a função de produção, tá? Que ele vai chamar de investimento por trabalhador. Eu vou dar no K asterisco, no K de estado estacionário, ou de equilíbrio, quando o meu investimento por trabalhador for igual à minha depreciação por trabalhador. Nesse aspecto, eu estaria aqui, ó, nesse primeiro momento, certo? Tá? E eu teria aqui em cima uma função de produção, tá? Só para evidenciar essas relações aqui. Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio, tanto nesse produto por trabalhador, quanto nessa... Por quê? Porque eu teria um ponto de equilíbrio aqui. Porque a minha depreciação por trabalhador acaba sendo igual ao investimento por trabalhador, exatamente nesse ponto, tá? Em que eu tenho um produto por trabalhador aqui em cima, certo? Tá? Em que eu teria uma função de produção, para exemplificar a função de produção, seria essa aqui, tá? E meu produto por trabalhador seria isso aqui, ó, de equilíbrio. E o meu capital por trabalhador seria isso aqui, tá? É porque tem alguns modelos que além de ele colocar isso daqui, essas relações, ele coloca a função de produção acima, tá? Então vamos lá. Quando o capital e produtos estão baixos, o investimento excede a depreciação e o capital aumenta. Quando o capital e o produto estão altos, o investimento é menor do que a depreciação e o capital diminui. O que ele quer dizer? É como se você dividisse aqui esse gráfico aqui, ó, no meio, exatamente no meio. Nesse ponto aqui anterior, o investimento aqui, ó, está maior do que a depreciação a depreciação para o trabalhador. Então, significa que a relação capital para o trabalho vai aumentar até chegar nesse nível aqui. Nesse outro ponto, a depreciação para o trabalhador, ela acaba por se apresentar, por ser maior do que o investimento por trabalhador. Significa que a relação capital-trabalho vai diminuir, vai vir para cá, tá? Vai vir para cá, e nesse ponto aqui ela vai vir para cá. Então, vamos ver. Então, vamos ver naquele que ele colocou, ó. A depreciação por trabalhador aumenta proporcionalmente ao capital por trabalhador. O investimento por trabalhador aumenta justamente com o capital por trabalhador, mas em proporção menor, né? Aqui é só para dizer os movimentos, tá? Uma coisa que vocês têm que se destacar é o seguinte, ó. Quando o capital e o produto estão baixos, ou seja, quando o investimento excede a depreciação, o capital aumenta. Quando o capital e o produto estão altos, o investimento é menor do que a depreciação e o capital diminui, certo? Então, vamos lá, vou pegar aqui a dinâmica do modelo. Por exemplo, em K.0, o capital por trabalhador é baixo. Significa que o investimento vai exceder a depreciação. Então, o capital e o produto por trabalhador tendem a aumentar ao longo do tempo. Qual o pontinho que ele colocou aqui? Ó? Exatamente isso aqui. Ó. Nesse caso, era o N. Então, tanto o capital por trabalhador quanto o produto por trabalhador vão aumentar. Mas vão aumentar até quando? Que ele não fala aqui, certo? Que ele não fala aqui. Aumentaria até aqui, certo? Tá? Em K asterisco, então aqui a dinâmica, para ficar bem mais claro, ó, olha que legal. Em K.N, o capital e o produto por trabalhador permanecem constantes em seu nível de equilíbrio de longo prazo, que é chamado estado estacionário, aqui, tá? A ideia é que tanto o capital, a relação capital-trabalho, se ela estiver nesse ponto
anterior, ela migre para esse ponto aqui, de capital estacionário, e migre para esse ponto aqui. A dinâmica do modelo é essa, tá? A dinâmica do modelo é essa aqui que ele apresentou anteriormente, literalmente, ó. Quando o capital e o produto estão baixos, o investimento excede a depreciação e o capital aumenta. Se o capital aumenta, aumenta a relação capital para o trabalhador. Quando o capital e o produto estão altos, o investimento é menor do que a depreciação e o capital aumenta. Quando ele fala que o capital aumenta, está dizendo o seguinte, que a relação capital-trabalho, capital aumenta, diminui, está falando que a relação capital-trabalho diminui. Então, para esses pontos, à direita do K de equilíbrio de longo prazo, a relação capital-trabalho de longo prazo, eu vou reduzir a minha relação capital-trabalho. Para esses pontos aqui à esquerda, se eu tiver nesse ponto, na minha economia, no ponto à esquerda, a minha relação capital-trabalho vai aumentar, até chegar na relação capital-trabalho de longo prazo, ou seja, no equilíbrio de longo prazo. Certo? Continuando. Então, eu tenho aqui, ó, que a minha variação do meu estoque de capital vai ser igual à minha relação entre o meu investimento e a minha depreciação, certo? Outra observação que é feita. O estado em que o produto e o capital para o trabalhador deixam de variar é chamado de estado de crescimento equilibrado da economia. No estado de crescimento equilibrado, o lado esquerdo da equação acima é igual a zero, tá? Isso aqui é igual a zero. O que significa isso ser igual a zero? Significa que o investimento, aqui no caso, né, vai ser igual ao quê? A depreciação, não é isso? Tá? No estado de crescimento equilibrado, o lado esquerdo da equação acima é igual a zero, então isso daqui vai ser igual a isso daqui. Conclusões. Dado o capital por trabalhador no estado de crescimento equilibrado, o valor da produção por trabalhador em crescimento equilibrado é dada pela função de produção. Então, as observações. 3 observações sobre o efeito da taxa de poupança sobre o nível de produto. Professor, importante. Oi? tem como você explicar esse último pedacinho do slide passado? Tá. É uma coisa que eu ia pedir para o Orlando aqui antes, né? Para me chamar só de professor, porque geralmente quando eu chamo de professor, os alunos não levam muito a sério a disciplina, viu? Não tem nada contra, não. Tá bom? Vamos lá, Matheus. Então, estamos aqui. E qualquer dúvida, vocês podem me intervir, viu? Ó, o que eu estou querendo dizer aqui? É que eu estou tentando ser o mais objetivo possível. Então, aqui eu tenho aqui a variação do estoque de capital, que é a taxa de crescimento do estoque de capital, uma economia equilibrada. Aqui eu tenho a questão do investimento e da depreciação. O que você não entendeu, Matheus? Aqui. Esse pedaço por último, que dado o capital por trabalhador no estado de crescimento equilibrado, esse pedacinho eu me perdi um pouco. Ah, tá. É que assim, o modelo é o seguinte, eu vou voltar aqui tudo, ó. É que se não pegar o... Ele bota um monte de letra e não explica direito, entendeu? Uhum. Vamos lá. Você perdeu o foco. Vamos lá. Isso aqui eu vou ter que falar, tá? É um modelo de solo, é uma função homogênea linear, que tem rendimentos constantes de escala, vai estar relacionado com a função de produção, que mostra uma relação de capital e trabalho, certo? Para esse modelo aqui, o que vai ser importante para o crescimento é a questão do investimento. E como o investimento, no caso, ele é vislumbrado pela variação do estoque de capital. Então, vamos pegar aqui a hipótese que ele coloca aqui, por exemplo, ó. Vamos lá. Ó, isso daqui é super importante. Ó, o estoque de capital hoje vai ser, ou no futuro, vai ser igual o estoque de capital hoje, menos a depreciação, mais investimento. Ou seja, para que haja
aumento no estoque de capital, eu tenho que considerar o que depreciou e o que adicionou a esse capital, o que foi adicionado, certo? Que vai ser investimento, tá? Por exemplo, se eu tenho uma casa, se eu tenho um terreno, o meu terreno vai estar em função de alguma se eu tenho uma máquina, por exemplo, certo? Eu quero ter um computador. Vou pegar um computador, pronto, melhor exemplo. Meu computador no futuro vai estar em função da depreciação desse computador e o que eu puder investir nesse computador para ele melhorar, aumentar meu estoque de capital, certo? Como, por exemplo, vou colocar uma placa de vídeo, etc. Essa é a ideia que ele está colocando aqui. Agora vamos para frente. Quando ele quer colocar dessa forma, aqui, ó, quando ele quer colocar dessa maneira de crescimento equilibrado, o primeiro passo que ele tenta afirmar, a equação fundamental dele é isso aqui. Ele quer ver a variação do estoque de capital. O crescimento, o modelo de crescimento que ele coloca, necessariamente tenta mostrar a variação do estoque de capital. E o estoque de capital que ele coloca é capital por trabalhador, que é esse N aqui, certo? Então, veja só, o estoque de capital por trabalhador no período T mais 1, certo? Menos o estoque de capital no período T por N, vai ser igual ao capital por trabalhador por N vezes esse S aqui, ó, que é a participação, né? Isso aqui tudo ele vai chamar de investimento, menos a depreciação, certo? Tá? Agora, veja só, veja só, aí ele coloca aqui, primeiro ponto, tem isso aqui que acabou não aparecendo no slide, né? O estado de produto, o estado em que o produto e o capital por trabalhador deixam de variar é chamado de crescimento equilibrado da economia. No estado estacionário, o crescimento equilibrado, o lado esquerdo da equação acima é igual a zero. Esse lado aqui é igual a zero. Significa que isso aqui vai ter que crescer da mesma maneira que isso aqui, certo? Dado o capital por trabalhador no estado de crescimento equilibrado, o valor da produção por trabalhador em crescimento equilibrado é dada pela função de produção. Aí ele fez uma modificação. Por que ele colocou essa função de produção aqui? Ele tirou disso daqui, lá do início, certo? Isso daqui. Agora vamos lá. Eita, passei. Agora vamos lá. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer com isso daqui, ó? O que ele vai querer dizer com isso daqui? Qual é o objetivo? O que ele tá querendo dizer com isso daqui? Mateus, a priori, o que você tem que entender é o seguinte, que no estado de crescimento equilibrado, o capital não varia. É como se fosse o equilíbrio de longo prazo. Então, tanto essa função vai ter que ser igual a essa. Certo? Tá? Tudo bem? Tudo certo. Tá. Então, vamos lá. A taxa de poupança e o produto. Três observações.
você não variar a taxa de crescimento, mas o nível ele pode estar aumentando, certo? Sendo os demais aspectos iguais, ou seja, os países com uma taxa de poupança mais alta obterão um produto para o trabalhador mais elevado no longo prazo, certo? O nível de produto, mas a taxa de poupança não determina a taxa de crescimento do produto no longo prazo. As conclusões fortes dele. O aumento da taxa de poupança levará a um maior crescimento do produto por algum tempo, mas não indefinidamente. O aumento da taxa de poupança não afeta a taxa de crescimento do produto por trabalhador no longo prazo. Após o aumento da taxa de poupança, o crescimento se encerra quando a economia alcança seu novo estado estacionário. Que é isso aqui que a gente estava discutindo, certo? Tá? Se eu tiver um investimento maior do que investimento por trabalhador, maior do que a depreciação por trabalhador, a relação capital-trabalho vai crescer, mas não vai crescer para sempre. Como a gente está numa economia fechada e sem governo, investimento é igual a poupança. Então, tanto faz a falar que está aumentando investimento, quanto está aumentando a poupança. Tá? Aqui eu poderia falar, ó, o aumento do investimento. Sim, porque como poupança é igual a investimento, tá? O efeito é igual, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, a taxa de poupança não tem efeito sobre a taxa de crescimento do produto no longo prazo, que é igual a zero, certo? A taxa de poupança ou a taxa de participação do investimento, certo? Entretanto, a taxa de poupança determina o nível de produto por trabalhador no longo prazo, sendo os demais aspectos iguais, certo? Taxa de poupança determina o nível de produto, não determina a taxa de crescimento. Isso aqui tem que ficar claro. Tá? É para dar bem a ideia daquele efeito que ele colocou, segundo o autor, tá? Eu vou colocar ali, o efeito de alcançar os outros países, né? Que você poderia pular ou superar os outros países, tá? O efeito de alcançar. Que os países que estão crescendo menos, cresceriam mais e teria convergência. Teria convergência em função disso, dessas relações aqui, ó. A ideia básica é essa, que você está no estoque de capital baixo, uma relação com a trabalho baixa, em que o nível de investimento acaba sendo muito maior do que a depreciação, em que você teria o crescimento da economia. E aqui você teria uma situação que a depreciação do capital é muito maior do que o investimento, que ocasionaria uma redução da relação capital-trabalho. No longo prazo, todo mundo vai chegar aqui no estado estacionário. Tá? Então, veja lá. Continuando as observações. De novo, né? Não vou ser muito repetitivo, mas é importante. Primeira observação, a taxa de poupança não tem efeito sobre a taxa de crescimento do produto no longo prazo, que é igual a zero. A taxa de poupança determina o nível de produto por trabalhador no longo prazo, sendo os demais aspectos iguais, ou seja, os países com uma taxa de poupança mais alta obterão um produto por trabalhador mais elevado no longo prazo. E o aumento da taxa de poupança levará a um maior crescimento do produto por algum tempo, mas não indefinitivamente, porque tem o estado estacionário. O aumento da taxa de poupança não afeta a taxa de crescimento do produto por trabalhador no longo prazo. Após o aumento da taxa de poupança, o crescimento se encerrará quando a economia alcançar seu novo estado estacionário. Ou seja, isso aqui vai acontecer até a economia atingir o seu estado estacionário, se houver uma mudança. Aqui, no caso, ó, o estado estacionário inicial era esse aqui. Certo? Tá? Ele colocou aqui, ó, por exemplo, ó, um país com uma taxa de poupança mais elevada atinge o nível de produto por trabalhador mais alto, em estado de crescimento equilibrado. Aí vamos aqui, ó, supondo, por exemplo, o aumento da taxa de poupança vai ocasionar um maior crescimento do produto por algum tempo. Essa frase, isso aqui é fundamental para entender solo. Se quiser copiar, copie aí.
Isso é solo. Basicamente, isso aqui é solo. Tá? Olha lá. Um aumento da taxa de poupança levará a um maior crescimento do produto por algum tempo, mas não indefinidamente. Certo? O produto é como assim, você vai chegar no estado estacionário. As economias todas vão convergir para lá. Certo? O aumento da taxa de poupança não afeta a taxa de crescimento do produto por trabalhador no longo prazo. Ela não vai afetar a taxa de crescimento, não vai afetar a taxa de crescimento do produto no longo prazo. Ela vai afetar apenas o nível de produto. Você vai ter um nível de produto mais elevado. Por quê? Porque após o aumento da taxa de poupança, o crescimento se encerrará quando a economia alcançar o seu novo estado estacionário. Isso é suposição teórica do modelo de solo. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Ponto. Certo? Tá? De tentar ver uma primeira ideia de como seria o crescimento econômico dos países. Esse modelo dele é de 56 aí. Aí não está com progresso técnico, tá? Então, aqui, ó. Um país com a taxa de poupança mais elevada atinge o nível de produto por trabalhador mais alto, em estado de crescimento equilibrado. Então, a gente tem nesse nível aqui, ó, por exemplo, tá? De produto por trabalhador, né? Em que eu tenho investimento por trabalhador igual a depreciação por trabalhador. Eu tenho esse produto por trabalhador, por exemplo, certo? Aí vamos supor que ocorra um aumento da taxa de poupança. Então, eu vou deslocar a minha curva, perdão, desculpa. Eu tenho esse nível aqui, ó, inicial. Aí eu tenho um aumento do investimento por trabalhador. A minha curva de investimento por trabalhador, você vai deslocar para cima, em função do aumento de poupança. Eu vou sair desse estado estacionário KM para esse outro estado estacionário. Certo? Ele não está falando aqui. Isso aqui eu tenho que destacar. Tá? Eu vou sair desse estado estacionário para esse outro estado estacionário. Tá? Então, eu vou convergir para esse ponto. O que ocorreu aqui? A poupança aumenta. Vai aumentar o produto, certo? Para o trabalhador. O nível, mas não a taxa de crescimento, certo? Vai aumentar esse nível por um determinado período, até atingir o estado estacionário, certo? Esse outro estado estacionário aqui, ó, em que eu vou ter novamente o equilíbrio entre a depreciação por trabalhador e o investimento por trabalhador. Os efeitos do aumento da taxa de poupança sobre o produto por trabalhador. O aumento da taxa da poupança leva um período de crescimento até que o produto alcance uma trajetória nova e mais elevada. Então, por exemplo, aqui eu tinha uma poupança, ela aumentou, então ela vai aumentar o produto por trabalhador, certo? Vai aumentar, vai ocasionar crescimento, mas não no longo prazo, certo? No longo prazo ele vai convergir, ó, não vai variar a taxa de crescimento, tá vendo? É isso que ele quer dizer, ó. Vai aumentar o nível do produto para o trabalhador, tá? Olha lá. O aumento da taxa de poupança leva um período de crescimento até que o produto alcance uma nova trajetória mais elevada. Ó, chega aqui, ó, a função não muda, ó. Ela chega no estado estacionário, certo? Efeito do aumento da poupança no produto por trabalhador na economia com progresso tecnológico. O aumento da taxa de poupança gera um período de maior crescimento até que o produto alcance uma trajetória nova e mais elevada. Então, quando eu tenho um aumento de poupança, eu vou ter aqui um aumento de produto, certo? E que vai aí já um modelo com uma modificação, né? Quando eu considero a poupança. Vai gerar um crescimento maior até que o produto alcance uma trajetória nova e mais elevada. Portanto, o nível de capital associado ao valor da taxa de poupança, que gera o maior nível de consumo no crescimento equilibrado, é conhecido como nível de regra de ouro, tá? É o capital da regra de ouro. Esses dois capitais aqui são capitais da regra de ouro. Efeitos da taxa de poupança sobre o consumo por trabalhador.
No estado de crescimento equilibrado, um aumento na taxa de poupança leva a um aumento no consumo, certo? Por um determinado período. E depois há uma redução do consumo por trabalhador de crescimento equilibrado. Então, o consumo vai aumentando com a taxa de poupança, chega ao estado ótimo e depois se reduz, certo? Professor, pode voltar no último slide, rapidão? Esse No aqui? 22. Esse 22. aqui? Esse aqui? Isso. Pode perguntar. Não, só pra printar, só pra eu copiar depois. Tá, Muito obrigado. tá bom. Para frente. Taxa de poupança e consumo. Para um S maior do que o SG, os aumentos na taxa de poupança ainda levam a aumentos do capital e do produto por trabalhador, mas há um consumo menor. Para S igual a 1, o consumo por trabalhador é igual a zero, o capital e o produto por trabalhador são elevados, mas o produto é usado para substituir o capital depreciado, ou seja, não restando nada para o consumo, tá? Essa relação entre consumo por trabalhador e poupança, que vai aumentar, mas depois vai se reduzir, certo? Vai atingir um consumo ótimo e depois se reduz, certo? Em condições, se o S for maior do que o S de equilíbrio, que seria a taxa de poupança de equilíbrio, esse SG, ou a taxa de poupança de crescimento, e eu tenho consumo por trabalhador, se o S for maior do que o SG, significa o quê? Que eu tenho essa parte aqui, né? Os aumentos da taxa de poupança ainda levam ao aumento do capital por produto por trabalhador, mas um consumo menor por trabalhador aqui, consumo menor por trabalhador. Para S igual a 1, o consumo por trabalhador é igual a zero. Aqui, ele continua nessa parte aqui, nesse segmento aqui, explicando. Para o S maior do que o SG, os aumentos da taxa de poupança levam a aumentos do capital e do produto por trabalhador, mas há um consumo menor para o trabalhador. Quando o S chega igual a 1, o consumo por trabalhador é igual a zero, ou seja, tudo é poupado, nada é consumido, não é isso? Certo? E o capital e o produto por trabalhador são elevados, mas todo produto é usado para substituir capital depreciado, não restando nada para consumo. Previdência Social, reforma da Previdência e acúmulo de capital nos Estados Unidos. Um tipo de sistema de seguridade social de repartição, em que os impostos que os trabalhadores pagam são os benefícios que os aposentados atuais recebem. Outro é o sistema de capitalização, em que os trabalhadores são tributados, suas contribuições investidas em ativos financeiros e o principal acrescentado dos juros é devolvido ao trabalhador quando se aposenta. 2 sistemas, tá? Prevendo mudanças demográficas, a alíquota de contribuição da Previdência Social foi aumentada e as contribuições agora excedem os benefícios, levando ao acúmulo do fundo fiduciário de Previdência Social. Isso aqui para a economia americana. Supondo uma função de produção, então, o que a gente tem que entender aqui, Então, vamos pegar, por exemplo, aqui. Vamos chegar num exemplo empírico. A minha função de produção é essa aqui, tá? Ora, para saber se um país ele é rico ou pobre, não interessa eu ter um produto absoluto, eu tenho que ter um produto para o trabalhador. Então, eu vou dividir tudo por N, tá? Que é o que é feito. O método é esse. Por exemplo, se eu der uma função de produção para vocês teriam que dividir por N, certo? Aí vão dividir tudo por N aqui, por exemplo, certo? Y por N, dividir tudo por N. O que ocorre? A relação entre produto por trabalhador e capital por trabalhador vai ser uma relação de raiz de K por N, certo? É que aqui é o seguinte, esse K de raiz, na verdade, é K elevado ao meio. E esse N aqui, raiz, é o N elevado ao meio. É como se eu dividisse todo o meu N por um meio, N por um meio, para fazer desaparecer esse N aqui, certo? E esse N aqui
para transformar, certo? Essa função aqui, tá? Por isso que ele bota essa raiz aqui, nesse caso aqui, ó. Que é a transformação que ele coloca, que ele faz. Divide tudo pela raiz de 1/2 para dar essa relação aqui, ó. Tá? Para colocar essa parte aqui embaixo, na verdade. A ideia é isso aqui, tá? Pois bem, por isso que a função Cobb Douglas com rendimentos constantes de escala. Se você somar aqui os dois pontos, é homogênea e linear, e a participação tanto do capital de trabalho aqui nesse caso são iguais. 0,5 e 0,5, tá? Então, vamos lá. Ele tem a função de K sobre N, que é igual à raiz dessa relação de K por N. Dada a variação da relação do estoque de capital, eu tenho a função do investimento e da depreciação. Então, eu chego nisso aqui, ó, nessa relação entre investimento, entre poupança e depreciação, certo? A variação do estoque de capital, o investimento e a depreciação. Ora, no estado de crescimento equilibrado, o lado esquerdo é igual a zero. Isso daqui é igual a zero. De novo. Então, essa parte aqui, o investimento, vai ter que ser igual à depreciação. Elevando os dois lados ao quadrado, para tirar essa raiz, ele vai ter essa relação aqui, ó. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser ao quadrado também, tá? Apesar de não estar mostrando aqui, tá? Isso aqui, ó, vai ser elevado ao quadrado, que vai desaparecer essa raiz, vai ser o S ao quadrado. Esse delta aqui vai estar ao quadrado. E essa função aqui vai ser ao quadrado. Isso aqui é ao quadrado, que não apareceu aqui no slide. Dividido por K por N e reordenando, vou dividir tudo por K por N, então vou ter essa relação aqui. Eu vou ter o Szinho e a depreciação aqui elevado ao quadrado, certo? Em outras palavras, o capital por trabalhador em estado de crescimento equilibrado é igual à raiz quadrada do quociente da taxa de poupança e a depreciação. Tá? Taxa de poupança e depreciação. Aqui ele não coloca taxa de crescimento populacional ainda, certo? É a coisa mais simples ainda, no modelo de software, certo? O certo seria, o mais comum, é apresentar a taxa de crescimento populacional aqui embaixo, tá? Taxa de depreciação, a taxa de crescimento populacional e a poupança. Aqui, por hipótese, ele não está colocando a taxa de crescimento populacional. Isso aí eu tenho que falar. Então, o produto por trabalhador é igual ao quociente da taxa de poupança e a taxa de depreciação. Ou seja, uma taxa de poupança maior e uma depreciação menor conduzem ambas a um capital e um produto maiores por trabalhador, em estado de crescimento equilibrado. Então, os efeitos da dinâmica, ó. Efeito da dinâmica de aumento da taxa de poupança de 10% para 20% sobre o nível e da taxa de crescimento do produto por trabalhador. Ou seja, leva muito tempo para que o produto se ajuste a um novo nível mais elevado após o aumento da taxa de poupança. Isso é, o aumento da taxa de poupança leva a um longo período de crescimento maior. Então, a gente tem aqui esse impacto. Para frente. O consumo por trabalhador é igual ao produto por trabalhador menos a depreciação por trabalhador. Certo? Aí ele faz algumas deduções para a gente chegar nisso daqui, ó, que aqui está mais fácil. Agora chega... Deixa eu ver quantos slides ainda faltam. Saber se está muito longe ou perto da... Está quase terminando a aula, viu? Só um pouquinho de paciência. Então, chegamos aqui no autor, que ele tem esse quadro aqui, tá? Então, eu queria que vocês tentassem agora me dizer como é que ele obteve esses valores aqui. Tá? Tanto de capital por trabalhador, quanto de produto por trabalhador, quanto de consumo por trabalhador. Como é que ele obteve isso daqui? Tá? E aí? Vamos perguntar aqui um por um. Será que eu consigo participar e ao mesmo tempo... Eu consigo participar e visualizar também? Né? Vocês conseguem visualizar? Comigo participando ao mesmo tempo?